Porém o Senhor disse a Moisés: será, pois, encurtada a mão do Senhor? Deixa eu traduzir para você. Deus diz: Moisés, tem alguma coisa que eu não possa fazer? Tem algum milagre que eu não possa dar? Tem alguma bênção que eu não possa realizar? Até Moisés, um homem tão íntimo de Deus, ele chegou a um ponto da vida que ele achava que o milagre era grande demais. Não existe milagre grande demais, pessoal. Ele é Deus. Ele é Deus exagerado. Ele disse: não há milagre grande demais. O que mais que ele fala no 23 aí? Porém o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora, pois, verás se a minha palavra acontecerá ou não. Funciona ou não funciona? Deus é grande ou Deus é pequeno? Deus pode ou Deus não pode? Pare de pensar que feito criança, gente. Temos que parar de pensar feito criança. Deus, pelo menos, não tem pelo menos com Deus não. Ele é Deus exagerado, gente. Deus, eu estou precisando, mas já está chegando o final do mês. Ei, Deus é Deus exagerado. Um dia para Deus, na verdade, 1 minuto para Deus é o suficiente para Ele mandar alguém lá e te abençoar. Ele é Deus exagerado. Mas nós temos que mudar aqui, ó. Você tem que vencer aqui, ó, na sua cabeça. Porque religiosamente, alguém pensa como Moisés, homem de Deus, homem que via Deus face a face, homem que via Deus cara a cara. Mas um dia, quando Deus falou: eu vou dar comida para todo mundo, e era tanta comida, que a Bíblia diz, preste atenção, o povo caminharia um dia de caminhada. Você tem noção quantos quilômetros você consegue andar por dia? Não é pouco não, é muito, é muito, é muito. Deus falou: vocês vão caminhar um dia inteiro. Vai ter tanta comida que vai dar 2 côvados de altura. Côvados era a medida como se fosse o nosso metro de hoje. Quanto mede um côvado, pastor? Essa medida aqui, ó, do cotovelo à ponta dos dedos. Alguém calculou em aproximadamente 40 a 50 centímetros. Tem gente que a mão é maior do que a outra. Eles mediam dessa forma. De 40 a 50 centímetros cada côvado. Alguém fala que é 44, alguém diz que é 49, para não errar, de 40 a 50 centímetros. Deus falou: vocês vão caminhar durante o dia todo, vocês vão pisar, andar no meio de tanta carne, que vai ter 1 metro mais ou menos, de 90 centímetros a 1 metro de carne. Deus é exagerado ou não é, gente? Você consegue imaginar a quantidade? Quase 1 metro de carne, quer dizer, aqui deve ter 50 centímetros. Imagine 40, 50, 1 metro, mais ou menos isso aqui, ó. O povo andava durante o dia todo no meio de carne. Tudo fresquinho, não tinha nada estragado não. Deus não faz nada estragado. Tudo fresquinho. Deus mandou. Mas como é que é isso, pastor? Deus é Deus exagerado, pessoal. Ele quer fazer para você muito mais. Pule um pouquinho para o versículo 29, para terminar aqui essa mesma história por hoje. Versos 29. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes de mim? Isso aqui é uma outra história. Versículo 30. Versos 30, perdão. 11 e 30. Depois Moisés se recolheu ao arraial e aos anciões de Israel. Então soprou um vento do Senhor, e trouxe codornizes do mar, na direção do mar, da banda do mar, e os espalhou pelo arraial. Quase caminho de um dia deu uma banda, e quase caminho de um dia para outra banda, a roda do arraial, e quase 2 côvados sobre a terra. Para aqui um pouquinho, olha que Deus exagerado. Quase um dia de caminhada nessa direção, carne a se perder de vista. Quase outro dia caminhada nessa direção, carne a perder de vista. A altura ou a espessura daquela camada de carne eram de 2 côvados, de 90 a 1 metro de altura, andando no meio da carne, dos filé mignon, das picanhas, das maminhas, sei lá mais o que, andando no meio da carne. Eram codornices, não era boi, mas só para você entender, eram aves. Deus mandou tanto na direção do mar, mas peraí, na direção do mar não vem ave, pastor. Na direção do mar, como é que vem tanta ave na direção do mar? Por acaso era peixe? O nosso Deus faz tudo a partir do nada, gente. Não veio na outra direção, veio na direção do mar, da onde não tinha de onde vir, pessoal. Do mar pode vir peixe, não passa.
Mas Deus manda. Pastor, se fosse dia 10, eu até creria, mas é dia 30, como é que eu posso esperar alguma coisa? Você está duvidando de Deus? Pastor, se eu fosse tratado pelo doutor Felipe, tudo bem, mas a doutora Juliana, não, ela não pode me ajudar. Ei, alguma coisa que Deus não possa fazer? Mude aqui, ó. Pastor, se eu fosse garotinha, quando eu tinha 18 anos, era uma coisa, mas agora eu já tenho os meus 80, 90, 100, eu não sei se eu aguento. Ei, alguma coisa que Deus não possa fazer? Você percebe que Deus falou, olha, eu vou dar tanto para vocês e mais, vai vir na direção do mar. Não é da onde você espera, é da onde você menos espera que Deus vai lhe abençoar, pessoal. Pare de esperar dos homens, espere mais de Deus. Se você esperar dos homens, você vai se decepcionar, comigo e com qualquer outro. Mas se você esperar de Deus, Deus vai te surpreender e fará por você mais do que você precisa. Jesus merece uma salva de palmas, gente. Versículo 32, cumpre ou não cumpre? Então o povo se levantou todo aquele dia, e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes. O que menos tinha, colhera 10 homeres, traduzindo aqui, mais ou menos 14 litros de carne, 14 litros de comida. E estenderam para si ao redor do arraial, quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada. O que aconteceu? Se acendeu a ira do Senhor contra o povo. Pastor, Deus deu, mas Deus ficou irado? Lá atrás o povo fez o quê? Duvidou. Você não tem que provocar a ira de Deus, você tem que provocar o milagre. Quando é que você provoca o milagre? Quando você crê. Quando é que você provoca a ira? Quando você duvida. Eles duvidaram. Eu estou com saudade da cebola e do alho do Egito. Deus falou, vou dar tanta carne que vai sair pelos narizes. Mas eles duvidaram. O próprio Moisés chegou ao ponto de falar, Deus, não é por nada não, são 600 mil homens, e crente come que não é brincadeira. Não bebe cachaça, mas come demais. Senhor, como é que eu vou fazer um negócio desse? Deus, como é que eu digo? E ele falou, e a palavra se cumpriu. A palavra pode se cumprir hoje na sua vida, mas você tem que se apressar em fazer o que Deus manda. Eu vou parar por aqui, durante a semana eu vou explicar mais o que Deus está mandando falar hoje. O nosso Deus, Ele é Deus dos exageros. Tudo que você pedir e pensar, Ele pode fazer mais. Tudo que você precisa, Ele pode fazer mais. Mas você tem que mudar aqui, no seu jeito de pensar. Pare de pensar religiosamente. Mas a vida toda eu fiz assim. Mude. Aí você experimenta a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Jesus é lindo, pessoal. Vamos aplaudir a Ele.